Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós, ocupando o nosso coração, nossa vida integralmente e sustentando as nossas famílias. Se você estiver com a sua Bíblia, quero lhe convidar a abri-la no livro de Atos, capítulo de número 8. Hoje, pensando em exemplos aqui e ali, quero lhe convidar a refletir um pouquinho hoje sobre Simão o Mágico. É um exemplo que nós temos que talvez de algumas características dele não devemos seguir, porque você há de convir comigo, pode passar, meu querido, de que algumas pessoas a gente tem como exemplo a seguir e algumas pessoas nós temos exemplo a não seguir, correto? E creio que Simão, ele nos ensina muito, esse homem, da qual nós vamos ler agora, Atos capítulo 8. Se você estiver com a sua Bíblia, compartilhe com quem está ao teu lado. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Pode passar, querido, por favor, pode ir passando. Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 9. Acompanhe na sua Bíblia esse personagem. Se você já o conhece, já leu esse texto, vai trazer à memória algumas coisas interessantes ao seu coração. Simão o Mágico é o tema dessa paráfrase que desse texto que nós vamos ler, dessa perícope. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali naquela região praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, e diziam: este homem é o poder de Deus, chamando ele mesmo de o grande poder. Aderiam a ele porque haviam muito iludido com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim os homens, tanto quanto as mulheres. E o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes maravilhas que Filipe praticava. Se a gente parasse o texto até aí, a gente diria que David Copperfield, da era Jesus, se converteu. Se a gente parasse esse texto até nesse momento, até o versículo de número 13, nós perceberíamos que, exatamente o 13, Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, foi um homem que aceitou Jesus, entendeu o processo que Felipe estava pregando e no seu coração colocou de que Jesus era o Senhor da sua vida. Como hoje poderíamos dizer, ele foi à frente, fez profissão de fé, fez a classe de catecúmenos, de discipulado, fez todo o que tem que ser feito e foi batizado. Mas o texto não se encerra por aí. Vamos continuar o texto. Até aí nós temos essa visão. Mas olha o que aconteceu com esse Simão. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegaram 2 homens de Jesus. Antes era só Filipe, agora estavam com mais Pedro e João. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concebido o Espírito Santo, ele então lhes ofereceu dinheiro, propondo a seguinte ideia. Concorde comigo aí na sua versão, versículo 19: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez se seja perdoado o intento do teu coração.
pois vejo que estás em fiel amargura e laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Mudou um pouquinho a história. Se ficássemos só na primeira parte, talvez acharíamos que esse camarada faz parte do nosso hall de membros. Lendo a segunda parte, nosso pré-julgamento, de forma genérica, entenderíamos e diríamos que esse personagem já não mais faz parte do nosso hall de membros. Se pudéssemos ali tirar e colocar, até então, tudo bem, você faz parte, mas agora o que eu descobri a seu respeito, você já não faz parte mais. E eu acho engraçado esse personagem Simão, porque na proposta que ele tem ali, esse Simão, o mágico ou o grande poder, pode passar se o senhor quiser, meu filho, querido Esli, o que acontece com esse personagem é muito interessante. Eu queria lhe contextualizar. Simão era um grande mágico, era um homem, um vulto, como é mencionado no texto, que tinha uma relevância muito grande naquela região. E ao ter essa relevância, ele se colocava em status. Ele era alguém de referência, ele era alguém que as pessoas olhavam para ele, ele era alguém que de fato agia com poder. O fato é que os poderes que esse homem agia e fazia eram recheados de bruxaria, de adivinhações e outras coisas mais, de uma seita que nós chamamos de seita zoroatrismo, que é uma seita na época que tinha astrologia, adivinhações e práticas ocultistas que faziam com que as pessoas ficassem encantadas. E de fato todas, segundo o texto, desde os menores aos maiores, ficavam encantadas com o grande poder, ou Simão o mágico. Mas aí de repente chega um grande homem lá chamado Filipe, e Filipe começa a fazer algumas coisas das quais o próprio Simão ficou impressionado. Ele ficou encantado com tudo isso, porque Filipe curava as pessoas, porque Filipe falava com intrepidez, porque a partir das palavras, dos atos, das ações de Filipe, de Deus na vida de Filipe, algumas coisas aconteceram que Simão não conseguia fazer a partir das suas mágicas. E ele ficou embasbacado. E não sei se é do teu conhecimento, mas as pessoas que entendem, compreendem, vivem nessa ótica, eles olham para algumas pessoas melhores e eles dizem que essas pessoas são mais elevadas espiritualmente do que elas. Como por exemplo, se você analisar na história, o próprio Jesus, ele foi um mestre elevado, da mesma forma que Buda, que Maomé, ou outros assim. Ele é um homem elevado em conhecimento, por isso ele tinha alguns poderes diferenciados. E Simão, quando olha para Filipe, ele percebe: esse camarada é um mestre elevado, eu preciso chegar perto dele. E assim ele faz. Ele chega perto de Filipe, fica feliz com tudo aquilo que estava acontecendo, abraça a fé, é a expressão do texto, e além de abraçar a fé, ele é batizado. E ele começa a perambular com Felipe para todas as regiões ali, o Felipe fazendo as suas mágicas, ou seus milagres, ou as suas ações da parte de Deus, e Simão olhando tudo aquilo e ficando embasbacado, ficava assim, encantado com toda aquela situação. Mas quando Felipe acompanhado, chega de repente ali mais dois personagens, que a gente chama de Pedro e João, e aí eles têm um ato diferente. Se você olhar para a Bíblia, todo o contexto, até o apóstolo Paulo, em outros momentos, ele pergunta: mas o Espírito Santo não chegou aqui ainda? Porque o Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 1, quando temos a descida do Espírito Santo, Pentecoste, naquela região, mas muitas pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque não foram batizados, ou não tinham o instrumento, a autoridade de alguém que ali os fazia. E ali de repente os apóstolos iam, e naquele instante batizava-os Jesus a partir de Pedro e a partir de João, quando no caso aqui Pedro, quando impunha-lhe as mãos e batizava-os em nome de Cristo, e a partir desse instante eles recebiam a unção, o poder, e eram templo do Espírito a partir de então. E assim, quando eles faziam, alguma coisa acontecia na vida desses homens. Eles ficavam diferentes, segundo a visão
do próprio Simão. E aí Simão começou a ficar encantado com aquela situação. É como a gente às vezes, uma vez eu estava ouvindo um pastor dizendo, e ele contando uma das suas brincadeiras e piadinhas, e ele dizia que um bêbado entrou na igreja, e ele, ao entrar na igreja, ele falou: eu queria tomar aquele negocinho que derruba irmão. Ele falou: como é que é? Aquele negocinho que derruba irmão. Aí eu falou: essa não conheço. Ele falou: não, eu tomo um monte aí, eu ando para todo lado, não caio, mas tem um negocinho que os irmãos tomam, que a hora que ele toma, ele cai na hora, né? Ah, você está falando da Santa Ceia. Os irmãos comem um negocinho, bebem um negocinho, a hora que acaba de beber, faz assim, e fica ali vários minutos. Eu não sei se vocês estão embriagados, não sei, mas o negócio é bom porque derruba o camarada na hora. Piadinha sem graça, mas é de bêbado, né? Com isso, é a mesma situação que os homens lá acharam de Pedro. O que esse cara tem que ele toca as pessoas, ficam assim: o que aconteceu? E ele ficou encantado, porque ele queria subir de nível. Quando ele estava encantado com Felipe, olhou para Felipe e falou: Felipe é o cara, maravilha. Mas agora chegou, acho que 2 caras melhores que Felipe, muito mais fortes. Além de milagres, eles faziam algumas coisas na vida das pessoas, talvez uma hipnose, alguma coisa assim, que fazia com que as pessoas ficassem encantadas. E aí ele chega para Pedro e diz assim: Pedrão, eu queria lhe oferecer algumas coisas, se você puder passar para mim esse dom de distribuir poder. Como é que faz isso? Aí Pedro, diferente do que era antigamente, Pedro abruptamente lhe disse, mas numa outra versão, talvez Pedro diria: arreda de Satanás daqui. Porque Pedro diz assim: pega o seu dinheiro e vá para a perdição. Numa outra versão, não sei se a sua está assim: vá para o inferno com o teu dinheiro. Porque o que você está querendo comprar não é com dinheiro que se compra. O que você está querendo conquistar não é com dinheiro que se conquista. O que você quer conquistar, meu irmão, não é assim que se faz. E aí Pedro fica indignado com a situação, fala algumas verdades para esse homem e ainda sugere para ele: espero que você ore, que Deus te perdoe, que você se arrependa do que você está fazendo, porque você está cheio de amargura e de iniquidade no coração. Deus conhece o teu coração. E aí eu queria te incomodar um pouquinho, para depois de todo esse contexto de Simão, talvez você há de concordar comigo que hoje nós estamos cheios de igrejas, e dentro das igrejas nós temos muitas pessoas convertidas ao Evangelho, isso é verdade, mas também nós temos muitas pessoas convencidas ao Evangelho e não convertidas. Pessoas das quais entendem, pessoas das quais abraçaram a fé, pessoas das quais, igual Simão, foi batizado, mas o fato, o comportamento, a atitude, e como o próprio Jesus diz, o testemunho não condiz com algo de conversão, de nascer de novo, como o próprio Jesus fala com Nicodemos em João capítulo 3, mas sim de um convencimento daquilo que ele entende ser uma coisa muito boa: cristianismo, evangelho, evangeliquez, religião ou algo assim. E aí a pergunta, pode passar meu querido, que eu queria lhe fazer é essa: você é um convertido ou um convencido? Se nós pudéssemos aqui ter um diagnóstico, ou de repente colocar uma imagem aqui: convertidos, fulano, 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 fulano; convencidos, fulano, 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 fulano. Em qual coluna você estaria, dos convertidos ou convencidos ao cristianismo? E aí essa semana eu estava lendo alguns artigos e eu comecei a observar algumas pessoas com alguns argumentos que eu achei diferente. Uma pessoa disse assim para uma outra, né? Eu achei engraçado, e a gente usa muito facilmente isso, né? Você não pode julgar as pessoas. E a gente tem até base bíblica para dizer isso, né? Não julgueis para não sejais julgados, né? Eu discordo um pouquinho dessa expressão no contexto que foi colocado. A pessoa estava se referindo a uma outra pessoa da igreja, e essa pessoa, não é do nosso caso aqui, fiquem tranquilos, e essa pessoa, com relação a outro irmão da igreja, ela estava dizendo assim: a pessoa fez uma coisa errada com a esposa, e ao fazer aquela coisa errada com a esposa, algumas pessoas ficaram sabendo, e no convívio ali, a gente conversando abertamente ali, entre amigos tal, e veio à tona esse papo, e ele falou: ó, gente,
a pessoa errou, tal, poxa, a gente precisa ajudar esse casal, ela errou e tal. Aí um outro irmão já disse: ó, eu vou dizer aqui, hein, não julgueis para que não sejais julgados. Eu olhei assim, eu fiquei espantado, falei: como é que é? Ela falou: a Bíblia diz isso, Mateus capítulo 7, ela não disse a referência, estou dizendo a referência, ela não disse não julgueis para não sejais julgados. Eu fiquei ouvindo aquela frase, fiquei um pouco extasiado com a frase, porque eu não compreendi como que eu não posso discernir os erros sem julgá-los. Como que eu posso olhar para um casal da qual o marido traiu a sua esposa e, ao tentar ali ajustar os fatos para que haja uma ação, uma reconciliação, um conserto, eu não venho a julgar os fatos? E aí nós mesmos às vezes fazemos isso e usamos, e já ouviu uma pessoa dizendo, aquele texto de Jesus, quando Jesus chega, está escrevendo sobre a areia ali, conversando e desenhando, e chegam algumas pessoas e levam uma prostituta, uma mulher adúltera, e ali pergunta para Jesus: o que se faz, Jesus? Se o senhor mandar apedrejar, o senhor está contra o senhor mesmo. Se o senhor mandar soltar, o senhor está contra o senhor mesmo. E aí, o que o senhor faz? Aí Jesus diz: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. A gente também usa muito esse texto para se auto-favorecer. Quando a gente faz uma coisa errada e alguém chega para nós: meu irmão, tu errou, a primeira coisa que a gente faz: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Mas quem disse que Deus te deu e Jesus fez isso do jeito que você está fazendo? E aí eu queria lhe ajudar a pensar um pouquinho. Por isso que nós precisamos sempre lembrar dos cristãos de Bereia, Atos capítulo 17, versículo 11, quando eles conflitavam com a palavra tudo aquilo que era dito. E às vezes nós ouvimos e usamos uns contextos desse sem ao menos analisar. Se você quer se autodefender, não use esse texto, porque Jesus não estava se autodefendendo, Jesus estava defendendo uma mulher que estava sendo maltratada. Então quando alguém disser para você: meu querido, você está errado, você não diga: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Você diga: em que errei, para que eu possa redimir, me arrepender e fazer certo. Mas o contrário é o normal: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Jesus assim dizia, mas Jesus estava defendendo alguém. Então quando você quiser defender alguém, você usa esse texto. Quando você quer defender um irmãozinho, quando alguém está sendo maltratado ou algo assim, você usa: meu irmão, não faz isso, você pode errar a próxima vez, não faz isso, vamos amar, faz do jeitinho que Jesus fez. Mas aí quando entramos nessa questão de julgamento, eu queria lhe compartilhar alguns textos. Pode passar para mim, meu querido. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 13 a 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Como eles vão ver as nossas obras sem julgar as nossas obras? Vou continuar o texto. João capítulo 15, de 1 a 17, apenas o versículo 6: a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Frutos. E no mesmo texto, se você for um pouco mais profundo, no capítulo 7, quando nós falamos de não julgueis para que não sejais julgados, lá no finalzinho, nesse mesmo contexto, Jesus vai falar sobre as árvores e os seus frutos. E ele diz: pelos frutos se conhecem as árvores. Sinto muito em te dizer, mas quando se está relacionado a comportamento, a testemunho, todos têm o direito de nos julgar. Vou repetir, entenda muito bem. Quando é relacionado a testemunho, todos têm o direito de nos julgar. Porque nós estamos aqui na representatividade de que nós somos junto com Cristo. Lá no livro de João vai falar isso da videira. Estamos no ramo, nós somos os ramos, estamos ali grudados, e os frutos das quais nós estamos dando vai dizer de que tipo de árvore nós estamos ligados. O problema é que nós nos anulamos e não queremos que as pessoas mais olhem para a gente. Falam: não olha para mim, olha para Jesus. Não olha para mim, não olha para homens, não olha para a gente sim. O apóstolo Paulo diz isso muito claro, quando nas suas explanações ele dizia: sede imitadores de Cristo como filhos amados. Num outro momento ele faz mais pesado: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele traz para si a responsabilidade. E nós tiramos a responsabilidade das pessoas olharem para nós, porque muitas vezes nós não somos ou não queremos ser convertidos, e definitivamente com testemunho que agrada a Jesus.
Nós às vezes somos só convencidos, e aí quando nós erramos, nós não temos a humildade de chegar: meu querido, eu errei. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, não, mas tem que ter a capacidade de chegar: Senhor, me ajude, eu errei. Dizer para o irmão: meu irmãozinho, eu errei, me perdoa pelo meu ato, me ajude a fazer diferente, me ajude a ser melhor. E aí eu queria lhe explanar um pouquinho, a despeito disso, de algumas ideias que um cristão convencido tem a respeito de Simão, e um convertido tem. Pode passar, meu querido, vamos passar ali, vamos ver algumas coisas que nós temos. Pode passar, isso, pode ir soltando, pode só apertando, tá? Jesus julgou os maus atos dos fariseus. Chamar os fariseus de raças de víboras e maus é julgar. Jesus assim fez, não fez? Por causa do quê? Do comportamento, testemunho. Jesus fez isso. Então, se porventura eu chegar no irmãozinho, ou o irmãozinho chegar em mim e disser assim: minha irmãzinha, a senhora está agindo errado, quem é você para me julgar? Eu não sou ninguém, mas a palavra de Deus está me dando autoridade para chegar em você e falar: você é cristão? Haja como cristão. E você não está agindo. Não estou julgando segundo os meus, mas segundo a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo também manda a igreja julgar as suas próprias causas, quando lá em 1 Coríntios ele diz isso: não há porventura nenhum ao menos sábio entre vós que possa julgar em meio à irmandade, mas tem que ficar levando para lá. Vocês não podem fazer esse julgamento entre vocês. Não, porque ninguém pode julgar ninguém. Peraí, vamos exagerar também não. Isso aí está sendo, parece que, salvo-conduto para eu livrar a minha e colocar sempre o outro em referência. Mas eu queria lhe chamar a responsabilidade. Pode passar mais um, querido, por favor. Isso. A primeira ideia que eu queria que você guardasse hoje, pode deixar sem startar, por favor. Isso, antes um pouquinho. Pode, não, deixa antes. Isso, sem passar. Volta. Senão aí você acaba com a minha. Isso, aí, aperta para frente. Isso, para frente. Isso, só para frente. Aí, ótimo. Mais um. A primeira ideia que eu queria que você guardasse é essa: um cristão convencido tem uma intenção errada em relação ao Evangelho de Jesus. A primeira característica que eu queria que você guardasse, de coisas muito simples e básicas para a gente pensar hoje, é que quando nós olhamos para Simão, ele observou que os apóstolos, impondo as mãos ali sobre os cristãos, eles estavam sendo batizados, e ao serem batizados, aceitando a Jesus, eles se tornaram um templo do Espírito Santo, e alguma coisa diferente mudava neles. Isso é extremamente importante para a gente ressaltar, porque ao fazerem isso, o Simão achava que, para quem se lembra disso, era como se fosse um Shazam. Lembra disso, seu Pedro? Shazam? O senhor lembra, né? Era como se fosse um passe de mágica. Era como se fosse alguma coisa assim, da qual era fácil de se conquistar. E infelizmente essa hesitação, ele disse nesse momento, que ele ofereceu dinheiro para ver se Pedro pudesse lhe dar essa porção, esse dom, e ele fizesse da mesma forma, um alto nível de mestre, e assim ele pudesse aumentar a sua clientela, por que não dizer? O fato é que, evidentemente, o Espírito Santo o motivou a proferir aquelas palavras diante de Pedro, para que repreendesse Simão, dizendo: meu querido, não é dessa forma que você conquista o poder de Deus, não é desse jeito que você conquista o poder de Deus. E eu queria lhe incomodar porque nos dias de hoje, no seio evangélico, nós não vemos mais cristãos comprometidos com o reino de Deus. Nós vemos pessoas, e por isso a discrepância entre convencidos e convertidos, pode passar, meu querido, pessoas que desejam poder. Eles querem o poder de Jesus, ou eles querem as bênçãos de Jesus, ou eles querem o que Jesus pode oferecer, mas não querem compromisso, mas não querem consagração, mas não querem oração, mas não querem leitura da palavra. É como, por exemplo, às vezes um conselho, a gente conversando entre pastores lá, e um pastor dizendo que o conselho lhe chamou a atenção porque ele estava pregando muito sobre o pecado e contra o pecado. Pregue mais palavras, pastor, que possam abafar o nosso coração, confortar a gente, deixar a gente bem, sabe? Gostoso. Não é gostoso? Falar de bênçãos? Só falar: irmãos, Deus vai te abençoar, saia daqui. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem 6 e pouco da manhã, no rádio, quando estava vindo para cá, e o irmão estava dizendo para o outro que Deus vai te abençoar, e eu estou vendo a tua bênção vai chegar dia 7 de setembro, numa concessionária Ford, o nome do teu carro, Deus até me mostrou, é um Fusion.
Eu até no carro falei, glória a Deus, por que eu não tenho essas visões, né? Você não queria ter um Fusion? Titânio, né, gordo? Titânio preto, aquele Fusion turbo. Quem não queria? Agora, quando você ouve uma palavra de Deus dizendo, meu irmão, tu precisa mudar de atitude. Hoje a gente não quer mais isso. Hoje a igreja está cheia, infelizmente. Pode passar mais um, querido, por favor. Não deseja compromisso mais. Pode passar mais um, só na setinha, por favor. Só na setinha, não precisa colocar não. Não deseja consagração. Não deseja santificação mais. As pessoas, as igrejas, os convertidos desejam, os convencidos não. E diante desse quesito, qual a intenção que você tem diante de Deus? Você quer-lo como alguém que pode te dar? Ou você quer a Deus, a Jesus, como alguém da qual você pode somar? A segunda característica, pode passar mais uma seta aí por favor, da qual nos faz diferença entre um cristão convencido e o convertido. Não, para frente. Isso, obrigado, só passar mais um. É que o cristão convencido só se sente bem com sinais e maravilhas. Vou repetir, um cristão convencido só se sente bem com sinais e maravilhas. Foi o que aconteceu com Simão aqui de novo. Ele não estava entendendo nada, mas ele queria estar junto dessa adrenalina, porque fazia isso. Está ali exatamente no versículo 13 e 19, quando ele mesmo gostava dessa situação e falava, essa é a minha praia, eu gosto disso, dessas coisas assim, miraculosas, mágicas, fenomenológicas, eu gosto disso. Imagina se Simão ficasse sabendo do momento da transfiguração de Jesus. Imagina, Jesus transfigurou, eu quero isso, eu tenho que me transfigurar, meu próximo passo é transfiguração, não é? E Simão buscou por tudo isso que encantava Simão, sinais e maravilhas. E aí eu fico olhando hoje nessas coisas, e Simão creu e foi batizado por causa de sinais e maravilhas. Eu não estou dizendo que sinais e maravilhas não são de Deus, não são bons, são excelentes, fazem parte do projeto, do plano de Deus, mas não são o fim em si. O problema é que hoje as igrejas cheias de convertidos e convencidos, muitos de nós temos só procurado sinais e maravilhas diante das pessoas e das igrejas. Procuramos aí igrejas que fazem coisas miraculosas, procuramos lugares e eventos onde as pessoas fazem coisas gigantescas, e não conseguimos compreender. Até eu passo ali descendo, indo para casa, tem perto do shopping ali tem uma casinha abandonada, ali tem uma faixa, igreja da irmã, eu nem lembro o nome da irmã, mas também não diria se soubesse, irmã tal, aqui a oração é forte, acaba com isso, faz uma listinha da oração forte da irmã. E a irmã não é nem da igreja evangélica, mas você há de convir comigo que muitas igrejas evangélicas estão cheias disso, não tem? Você já viu alguma frase numa faixa de alguma igreja dizendo, vem aqui hoje, Jesus vai confiscar os seus pecados e lhe dizer o que você tem feito de errado, campanha da libertação de pecado, venha, seu pecado será revelado. Você entrava na igreja? Entrava? Campanha da revelação de pecado, ninguém entra. Imagina, vai lá revelar, de jeito nenhum, é ruim que eu vou lá, hein, Kelvin? De jeito nenhum. Quais as faixas que você vê nas igrejas? Campanha da bênção, isso daqui dali, você vai ganhar 400 sei quantos dias de não sei o que, passe pela mão do 300 e 200, 200 pastores, passa pelo tubo, pelo oxigênio, pela tubulação de não sei de quanto, passa. A gente está virando a mesma coisa que Simão. Nós estamos fazendo com que a astrologia, o misticismo, toda essa questão mística está entrando dentro da igreja, e a gente está perdendo a palavra de Deus. Quando Jesus fala que quer orar, vai para o teu quarto, não é? Quem falou isso? Não foi Jesus? E a gente procura em vários lugares. O que acontece, infelizmente, pode dar mais uma, é que a gente vive de eventos em eventos. Eu preciso de um evento, aí chego lá no evento, eu fico forte, ai Jesus, tá, nossa, eu estou bombando de Deus. Aí chega na igreja, não tem consenso na palavra, não tem maturidade de oração, não vive a vida devocional com Deus, aí ele vai murchando. É que nem o Incrível Hulk, já viram? Lembra do Incrível Hulk? Ele vai no evento, ele volta assim, rucanizado, desculpa a analogia, ele volta rucanizado, né? Aí o evento é só daqui 6 meses, aí ele vai fazendo assim, ó, e volta a ser o Dr. Bentes lá, né? Aí ele vai no evento de novo, ele se enche
De evento em evento ele vai se enchendo. Por quê? Porque ele depende de sinais e maravilhas. Ele não consegue dia a dia com a palavra, porque falta disciplina, porque falta tempo a sós com Deus. Pode baixar mais um. E até aceitam a Jesus umas 5 vezes. Já viram isso? Já viu isso, Daniel? A gente vai às vezes no evento, no mesmo acampamento que dura uma semana, você fala de Jesus, você faz apelo, o irmãozinho vem umas 3 vezes na mesma semana aceitar Jesus. Parece que o Jesus que ele aceita não é válido, então ele vai aceitando o outro, vai aceitando o outro. Não sei quantos Jesus ele aceita, ou qual que é o válido, mas ele quer sinais e maravilhas. E a igreja do irmão é sempre a mais, né? Aquela igreja que eu fui, ela é, meu irmão, as coisas estão nas estruturas. Não, meu irmão. Se você quer ser convertido, faz o que a palavra de Deus diz. Leia a Bíblia e faça oração. Ocupe o que a palavra de Deus te diz. Tente conhecer a vontade de Deus. E o próprio texto diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. Mas infelizmente o que nós vimos e vivendo nesse tempo de hoje é que as sensações valem mais do que disciplina, do que veracidade, do que coisas consistentes. Os convencidos vivem igual o incrível Hulk, de evento em evento. E você? E a terceira e última que eu gostaria que você guardasse, pode passar mais um para o lado. Isso. O cristão convencido não quer adaptar a sua vida ao Evangelho, ele quer que o Evangelho se adapte à sua vida. É o que aconteceu com Simão. No versículo número 20 e 24, olha ali no texto. Respondeu então Simão, ele queria que de repente Pedro pudesse impor as mãos, e ele estava disposto a pagar por isso, para que ele pudesse agregar ao seu ofício mais um elemento de extrema força e poder, que daria a ele visibilidade, alegria e, acima de tudo, poder. Se ele era o grande poder, o que ele ia ser depois, hein? The best of topper, power, poder, não sei o que ia ser, né? King size plus, poder, não sei que nome que ele ia ter mais. E eu estava vendo algumas coisas. Pode deixar sem seta, deixa mais um, por favor, meu querido. Isso, deixa assim, já te passo. E o problema é que às vezes eu fico observando algumas igrejas. A gente tem hoje pastor, reverendo, apóstolo, bispo, né? Temos patriarca. Nós somos o Brasil, e o nosso Brasil tem um patriarca. Vocês sabiam disso? O primeiro patriarca que existe com unção para abençoar, apóstolo, porque cronograma tá bíblico, né? Apóstolo é até novo, dali para trás tem que ter outro nome. Então ele pegou o patriarca, é lá para trás. E aí eu até quero mandar um e-mail, pastor Daniel, se você me permite assinar embaixo. Eu vou mandar para o patriarca, porque eu e o Daniel, nós estamos conversando que eu quero fazer alguma coisa um pouco acima, né? Desculpe a brincadeira, mas eu quero fazer uma coisa acima. Eu estou pensando em me tornar o Jesus Two, segundo Jesus, o quarto elemento da Trindade. O que vocês acham? Aí eu acho que ninguém vai subir, Daniel. Acho que não tem mais, né? Não tem mais. Jesus Two vai ser top. O que você acha, Guto? Seminário? Seria legal? Aí você vai ser parceira? É. Gente, todo mundo quer isso. Todo mundo está olhando para essas coisas, mas eles querem que tudo se adapte a nós, para que eu possa ter cada vez mais poder. Simão fez isso. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas que, eu sou o tal, para quê? Porque eu tenho mais poder. E o Evangelho vai se adaptando a essas características, e ao adaptarem com essas características, o Evangelho perdeu a sua originalidade. Tanto que nós temos um site muito bom, se você quiser assisti-lo, Voltemos ao Evangelho. A gente saiu da originalidade do Evangelho, fugimos totalmente dele, porque parece que hoje o que a gente quer é fazer com que o Evangelho se adapte às minhas características. Como por exemplo, nós ouvimos muito: venha como você vier. É verdade, Jesus te aceita como você está, mas não é para ficar como está, mas é para se transformar, porque Ele quer transformar o teu caráter ao caráter de Cristo. Ele quer transformar as tuas atitudes, Ele quer fazer com que os frutos ou as tuas ações, resultado de quem você é, seja, em Gálatas capítulo 5, 22 em diante, frutos do Espírito, daquele que vive em você. Mas a gente às vezes não quer isso. A gente pega alguns trechos da Bíblia e fala: não, isso aqui não serve para mim, risca. A gente não quer, não, isso aqui é muito pesado, não gosto. A minha esposa, ela começa a ler alguns textos, ela fala, brincando com a gente na escola dominical, que ela diz, diante de alguns textos: nossa, Jesus foi muito duro. Jesus, depois eu volto a ler esse texto, e vira, né? A gente faz isso às vezes com a vida.
Quantas vezes pregamos de perdão aqui, quantas atitudes de perdão a gente nega? Pregando de amor ao próximo, quantas atitudes de amor ao próximo a gente nega? Pregando de restauração, é pregado aqui, você que já ouviu milhares de sermão em toda a tua vida cristã, de igreja, de evangeliquez e tal, de tudo isso que temos praticado. Isso não é de certa forma, eu e você fazemos com que o evangelho se pratique, ou se ajuste aos meus jeitos, ou às minhas formas? Até usando o texto sem contexto. Isso é fazer com que o evangelho se adapte. Mas o que Jesus está falando, o que Pedro melhor está falando aqui, é que não é o que o evangelho se adapte a Simão, mas é Simão com o coração constrangido, compulsivo, e acima de tudo, tirando a amargura, tirando a iniquidade, ele tem que se adaptar ao evangelho, não o evangelho a ele. E hoje tem se pregado, o evangelho se adapta a gente. Sinto muito em te dizer, meu irmão, mas quando o evangelho se adapta a nós, pode passar uma setinha, meu querido, por favor. É sinal de que nós não queremos nascimento, queremos apenas status de ser cristão. E hoje é legal ser cristão, né? Convencido que é status, não quer nascimento. Mais uma festinha. Não querem compromisso, querem apenas estar perto para serem evidências. É o que acontece hoje. Em muitos lugares, não querem compromisso, querem evidência. E por último, não querem santificação, querem apenas parceria cristã. Esse termo é novo, né? Eles querem parceria cristã, não quer santificação. Que isso? Mudar meu jeito de ser para quê? Eu nasci assim, você sempre assim? É, minha irmã. Estava eu esses dias com um irmão, e ele chegou para mim e disse assim, eu falei algumas coisas que precisava, falei, meu irmão, você precisa mudar isso, tal, tal. E ele, cheio já de tantas coisas, ele disse para mim, Isaías, desculpa, mas eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? Como diz a música do Gabriela, lembra? Eu vou morrer assim. Aí eu disse para ele uma palavra muito simples de João capítulo 3. É, meu irmão, então você precisa nascer de novo. Porque se você é assim, Jesus pode te mudar. Se você nasceu assim, Jesus pode te mudar. E Ele quer te mudar. O problema é que nós não queremos ser convertidos, nascer de novo muitas vezes. Nós queremos ser convencidos só do cristianismo. E os convencidos do cristianismo tem algumas considerações que eu queria encerrar com elas. Pode passar a setinha, por favor, meus queridos. Isso, só setinha, só setinha. Conclusão. Se você pode descer. Se você se considera um cristão, precisa praticar a palavra de Deus. Se você se considera um convertido, pratique-a na sua conveniência. E aí você vai diagnosticar se você é convertido ou convencido. Permita que as pessoas lhe julguem sim, se você é convertido, porque é real testemunho que você está dando. E elas, além de te julgar, vão falar, poxa, existe alguma coisa diferente em você. O julgamento delas não vão ser para lhe atirar pedras, mas vão ser para questionar. Por que você age assim? O que acontece com você para você transbordar amor? Aí elas vão dar a abertura para você dizer, é Jesus, meu irmão. É Jesus que faz isso. Entendeu? Porque elas podem nos julgar e devem, para nos dar a oportunidade de falar do amor de Deus. Agora, quando somos convencidos, não fazemos isso. Pode passar mais uma setinha. Sede imitadores de Cristo como Paulo, 1 Coríntios capítulo 11. Pode passar mais um. Permita que sua vida espiritual tenha reflexos visíveis do seu relacionamento com Deus. E aí eu termino dizendo para os irmãos queridos, quando nós olhamos para o texto, Pedro diz para Simão, arrepende-te pois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração. Eu queria desafiar a igreja, meus irmãos, olhe para dentro do teu coração, faça uma autoanálise, para que você cada vez mais seja um convertido e não um convencido. Se talvez você era convertido e no meio da história você se perdeu e virou convencido, há tempo de voltar ao primeiro amor. Ou se talvez nunca disseram para você que você precisava mudar de vida, mudar de estrutura, mudar de jeito de ser, sinto muito te dizer, te venderam o evangelho errado. Te venderam mesmo, porque o evangelho da graça de Cristo, que é de graça, não é assim que Ele compartilha. Precisa mudar de vida. Que Deus assim nos abençoe. E eu quero